Olá, olá! Alô vocês! Ontem choveu muito, torrencialmente, raios e trovões, muita água e eu tive que interromper a leitura. E o final do vídeo ficou um pouquinho barulhento, achei melhor interromper e hoje eu vou dar continuidade àquele trecho. Vamos lá? Deixa ir e vir. O mais importante a se entender a respeito da eudaimonia, esse encontro arrebatador entre um ser humano e a inspiração criativa divina, é que não se pode esperar que ela esteja disponível o tempo todo. Ela vem e vai, e você precisa deixá-la ir e vir. Sei disso pessoalmente, pois meu gênio, de onde quer que venha, não tem hora para aparecer, não segue horários humanos e certamente não organiza sua programação de acordo com a minha disponibilidade. Às vezes suspeito que esteja fazendo bico por fora como gênio de outra pessoa, talvez até trabalhando para vários artistas diferentes, como uma espécie de prestador de serviços criativos autônomo. Há momentos em que tateio no escuro buscando desesperadamente algum estímulo criativo mágico, mas nada me vem. Então, de repente, vapt, a inspiração chega do nada, e com a mesma rapidez que chegou, vupt, volta a desaparecer. Certa vez tirei um cochilo no trem, no caminho do trabalho, enquanto dormia. Sonhei com um conto inteiro, absolutamente intacto. Acordei do sonho, peguei uma caneta e escrevi toda a história em um surto febril de inspiração. Foi o mais próximo que cheguei de ter um puro momento Rootstone. Algum canal se abriu dentro de mim e as palavras verteram sobre as páginas sem nenhum esforço. Ao revisar aquele conto, mal precisei mexer em uma palavra. Parecia perfeito do jeito que estava. Parecia perfeito e ao mesmo tempo estranho. Não era sequer o tipo de coisa sobre a qual eu escrevia normalmente. Vários críticos observaram mais tarde como aquele conto era diferente do resto da coleção. Um deles chegou a descrever o estilo como realismo mágico yankee. Era uma história de encantamento escrita sob o efeito de um encantamento e até um estranho podia sentir ali a presença do pó de pirlim-pim-pim. Eu nunca tinha escrito e jamais voltei a escrever nada como aquilo. Ainda penso nesse conto como a joia escondida mais extraordinária que já desenterrei de mim. Aquilo foi, sem dúvida, a grande magia em ação. Mas foi também há 22 anos e nunca mais aconteceu. E pode acreditar, nesse meio tempo já tirei muitos cochilos em muitos trens. Desde então tive momentos de maravilhosa comunhão criativa, mas nada tão puro e emocionante quanto aquele encontro fantástico. Ela veio e se foi. O que estou tentando dizer é, se meu plano for ficar sentada, esperando por outra inspiração criativa ardorosa e imaculada como aquela, pode ser que precise esperar por muito tempo. Então não fico parada, esperando para escrever quando meu gênio decidir me fazer uma visita. Na verdade, acredito que é meu gênio quem passa um bom tempo esperando por mim, para ver se levo mesmo esse trabalho a sério. Às vezes sinto que ele está sentado no canto, me observando trabalhar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, só para se certificar de que não estou de brincadeira, de que estou realmente empenhada de corpo e alma naquele esforço criativo. Quando meu gênio está convencido de que não estou embromando, às vezes aparece para oferecer ajuda. Em alguns casos, essa ajuda só chega quando já estou há 2 dias em um projeto. Certas vezes, não chega a durar mais de 10 minutos. Quando a ajuda chega, aquela sensação da esteira rolando sob meus pés, da esteira rolando sob minhas palavras, fico feliz da vida e pego carona. Nesses casos, escrevo como se não fosse exatamente eu. Perco a noção do tempo, do espaço e de mim. Enquanto acontece, agradeço ao mistério pela ajuda. E quando vai embora, deixo-o ir e continuo trabalhando com afinco, assim mesmo,
esperando que algum dia meu gênio reapareça. Trabalho de um jeito ou de outro, entende? Com ou sem ajuda, pois é isso que precisamos fazer para viver uma vida criativa plena. Trabalho de maneira constante e sempre agradeço ao processo, quer seja tocada pela graça, quer não. Agradeço a criatividade por me permitir ao menos interagir com ela. Porque de um jeito ou de outro, é tudo incrível. O que temos a oportunidade de fazer, a oportunidade de tentar. Aquilo com que às vezes temos a oportunidade de comungar. Gratidão sempre. Sempre gratidão. Um coração deslumbrado. E quanto à maneira como Ann Patchett enxergou o que aconteceu entre nós? Como percebeu o curioso milagre do romance sobre a floresta amazônica que havia quicado em minha cabeça e ido parar na dela? Bem, Ann é uma alma muito mais racional do que eu, mas até ela sentiu que algo bastante sobrenatural tinha ocorrido. Mesmo ela sentiu que aquela inspiração havia escapado de mim e, com um beijo, pousado nela. Nas cartas seguintes que me escreveu, teve a generosidade de sempre se referir a seu romance sobre a floresta como nosso romance sobre a floresta amazônica, como se fosse a mãe de aluguel de uma ideia concebida por mim. Isso foi muito amável da parte dela, mas não é verdade. Como qualquer pessoa que tenha lido Estado de Graça sabe muito bem, aquela história magnífica pertence inteiramente a Ann Patchett. Ninguém mais poderia ter escrito aquele romance como ela o fez. Seria mais correto dizer que eu fui a mãe substituta que manteve a ideia protegida durante alguns anos enquanto ela procurava seu verdadeiro colaborador de direito. Quem sabe quantos outros autores aquela ideia já havia visitado no decorrer dos anos antes de ir parar sob meus cuidados por um tempo, até finalmente encontrar Ann. Boris Pasternak descreveu o fenômeno nessas belas palavras. Nenhum livro de verdade tem uma primeira página. Como o farfalhar da floresta é concebido só Deus sabe onde, cresce e rola, despertando a floresta densa e selvagem, até que de repente começa a falar ao mesmo tempo com todas as copas das árvores. Vou ler de novo até. Nenhum livro de verdade tem uma primeira página. Como o farfalhar da floresta é concebido só Deus sabe onde. Cresce e rola, despertando a floresta densa e selvagem, até que de repente começa a falar ao mesmo tempo com todas as copas das árvores. Tudo o que sei ao certo é que esse romance queria muito ser escrito, e só parou de rolar e procurar quando finalmente encontrou a autora que estava pronta e disposta a assumi-lo. Não mais tarde, não algum dia, não em alguns anos, não quando as coisas melhorassem ou quando a vida ficasse mais fácil, mas naquele momento. Então, aquela se tornou a história de Ann. Tudo o que me restou dela foi um coração deslumbrado e a sensação de viver em um mundo extraordinário cheio de mistérios. Como disse o físico britânico Sir Arthur Eddington sobre o funcionamento do universo, há algo desconhecido fazendo algo que não sabemos o que é. Mas a melhor parte é que não preciso saber o que é. Não exijo uma tradução do desconhecido. Não preciso entender o que tudo isso significa, onde as ideias são concebidas originalmente ou por que a criatividade funciona de maneira tão imprevisível. Não preciso saber porque às vezes conseguimos conversar livremente com a inspiração e outras vezes damos um duro danado sozinhos e não produzimos nada. Não preciso saber porque hoje uma ideia decidiu visitar você e não a mim, ou porque visitou nós dois, ou porque nos abandonou. Nenhum de nós tem como saber nada disso, pois esse é um dos grandes enigmas do universo. Tudo que sei ao certo é que é assim que quero passar minha vida, colaborando da melhor maneira que puder
com forças de inspiração que não tenho como ver, comprovar, controlar ou entender. Devo admitir que é um ramo de trabalho estranho, mas não consigo pensar em uma maneira melhor de passar os meus dias. Lindo, né? É realmente uma escolha do coração. Como ela disse, eu não consigo pensar em uma maneira melhor de passar os meus dias, porque para quem faz sentido, só faz sentido. E é realmente o sentir. Não tem explicação racional, não tem palavras, é só o que a gente sente. Então assim encerramos essa parte de encantamento e obrigada por vocês ouvirem até aqui e até o próximo capítulo, o próximo áudio. E para mantermos o nosso equilíbrio de troca e troco, peço o like de vocês e compartilhem também essa playlist com todos aqueles que também possa fazer sentido. Um beijo para vocês.